Olá, estamos de volta para o nosso quarto, na verdade os nossos quarto e quinto compromissos com Dom Miguel Ruiz. O quarto compromisso é: sempre dê o melhor de si, sempre faça o melhor de si. Esse quarto compromisso, ele é a ação dos três anteriores. É ele que torna possível que os três compromissos anteriores se transformem em hábitos, né? Se enraizem na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos relacionar com a gente mesmo e com as outras pessoas, com as outras situações. Ele é a ação dos três primeiros compromissos. Faça sempre o melhor. Dê sempre o melhor de si. Não pense que você vai conseguir em 100% do tempo ser impecável com a sua palavra. Não vai. Você vai errar, você vai escorregar, você vai perder a ponta da corda, você vai perder a compostura algumas vezes. Mas é importante que você considere ir trabalhando para desenvolver esse hábito, para aprofundar esse hábito, que você se conheça, para antecipar as situações problema, porque nós todos temos, né, temas, situações, pessoas que têm mais poder de nos tirar do sério. Se a gente reconhece isso, a gente se prepara. Se for possível, a gente se esquiva da situação. Se não for, né, a gente se prepara para ela, a gente busca estratégias para lidar, a gente busca apoios, né? A gente pede para um amigo, uma amiga que vai estar com a gente naquela situação, fala assim: fulano, se eu estiver passando do limite, né, a gente combina uma senha, me dá aí a senha para eu, né, segurar a minha onda. Então, a gente não vai conseguir em 100% do tempo ser impecável com a nossa palavra, mas é preciso que a gente tenha isso como perspectiva, ser cada vez mais impecável com as palavras. A gente não vai conseguir nunca levar nada para o pessoal. Resta em nós, não é? Tudo que nós fomos, tudo que nós vivemos. Então resta em nós um pouquinho daquela criança egocêntrica, mas é preciso que ela não tome o primeiro lugar, a linha de frente. Então que a gente veja a possibilidade de sair desse lugar e de não pensar que tudo é feito em função de nós, principalmente em função de nos prejudicar, de nos diminuir. É importante. E é importante também que a gente aprenda a não tirar conclusões, a fazer as perguntas certas, ou, se as perguntas não são cabíveis, a não falar o que a gente não sabe. Então, é esse faça sempre o seu melhor, dê sempre o melhor de si, que vai nos ajudar a investir e a progredir nesses três primeiros compromissos. Mas isso vai depender muito de muitos fatores. Então, se eu estou mais cansada, é mais difícil conseguir manter, eu acho que especialmente a impecabilidade das palavras. Se eu estou cansada, eu acabo ficando impaciente, eu acabo ficando irritadiça e posso errar com as palavras. Então, é preciso que eu também seja generosa comigo e entenda, né, que eu tenho um limite e que às vezes a situação ultrapassa o meu limite. E eu preciso me desculpar, para me desculpar com o outro, os outros que eu tenha ferido com as minhas palavras, né? Também vai depender do meu estado emocional, né? Eu tenho visto muitas vezes uma postagem assim: tenha paciência, ninguém está passando por um momento simples. Tenha paciência, todos nós estamos passando por situações muito difíceis. É verdade,
né? Isso é verdade. Então, o nosso estado emocional também interfere na nossa habilidade de cumprir esses compromissos. Mas é importante que, apesar disso, a gente tenha em mente a decisão de fazer sempre o melhor possível. Nem sempre o melhor é suficiente, é o bastante. Mas se é o melhor, é o melhor. E falando aqui agora para vocês, eu me lembrei de uma situação que eu vivi e que felizmente eu consegui manter a calma, manter a clareza. Logo no início da nossa oficina de bijuterias do Grupo de Vida, eu tive a oportunidade de ir a Belo Horizonte e eu então fui fazer umas compras de material para bijuteria. A gente tinha tido, né, um primeiro evento que a gente tinha, a meta era fazer 100 peças de bijuteria, a gente fez 101 e a gente vendeu praticamente todas no evento e a gente ficou muito feliz. E aí logo depois eu tive a oportunidade de ir a Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem a Galeria Ouvidor, que é só, né, material e tal. E aí eu também resolvi comprar algumas coisas religiosas, algumas medalhinhas, alguns santinhos, algumas coisas assim que tinham um interesse. A gente sabia que tinha um interesse por essas coisas. E aí eu fui em várias lojas, e aí eu fui numa loja católica. Gente, a mulher me tratou tão mal. Ela gritou comigo quando eu mostrei o folheto do grupo, expliquei o que era. Ela gritou, ela foi extremamente mal educada, ela me expôs, né? Para todas as outras pessoas que estavam na loja. E ela falou: agora você não vai chegar lá na sua cidade e falar que aqui dá desconto, não. Eu não posso dar desconto, não sei o que, não sei o que. Eu consegui ficar calma e falar para ela: olha, eu estou pedindo a você que faça o melhor que você puder. E o que você fizer, o que for o seu melhor, eu vou aceitar e agradecer. Eu consegui ficar calma, mas claro que ela me afetou. E, além de tudo, ela me deixou muito indignada, porque na minha cabeça não combina, né, que justamente numa loja de coisas religiosas a pessoa seja desrespeitosa com o cliente. Na minha cabeça não combina, mas colocando em perspectiva, pode ser que ela não tivesse num bom dia, pode ser que a explicação que eu dei tenha afetado intimamente a ela de uma maneira que eu não posso compreender porque eu não a conheço. Então, as situações, elas vão acontecer. E às vezes é a gente que vai estar nesse lugar, né? Então é preciso que a gente saiba, consiga avaliar para não fazer julgamentos definitivos. Eu posso avaliar essa situação, dizer que ela foi desagradável, que ela foi desrespeitosa. Eu posso dizer que não gostei, mas é desejável que eu não diga que aquela pessoa é assim, porque eu nem a conheço. Pode ser que eu tenha sido, infelizmente, a pessoa que pegou um mau dia, um mau momento, né? Uma situação mais desagradável. Independente do resultado, independente do que te aconteça, né? Se acontece encontrar uma pessoa dessa pelo caminho, continue dando o seu melhor. Porque é o hábito de fazer isso que vai fazendo com que seja cada vez mais fácil e que você funcione como um modelo também para as pessoas que estão à sua volta. Mas tenha isso em mente, você não vai ficar perfeito. E você não tem que ser
perfeito. Você, às vezes, não vai conseguir. E às vezes é o se esforçar demais, é o pesar demais a mão para fazer sempre o melhor, e esse melhor está sujeito a uma medida fora de você, que vai fazer com que você se desgaste muito e não faça o seu melhor, e que você se exija mais do que é possível e que isso acabe por estragar tudo. Mas também não ter nenhuma exigência, não ter em mente, né, a perspectiva de fazer sempre o melhor, deixar por menos, pode ser frustrante para você mesmo, né? Pode gerar culpa e arrependimento. São os famosos: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se... Então, não fazer demais para você não se tornar vítima, mártir, porque no mínimo essa pessoa é chata e ela não é uma companhia agradável, né? Essa pessoa que sempre acha que ela fez tudo, que só ela que faz, que ela fez mais do que ela podia, que ela se sacrificou, que ela deixou de fazer para si, essa não é uma pessoa agradável, ela não é uma boa companhia. E ela pesa para si e ela pesa para o outro. Mas também não deixe de fazer o que você pode, para que você não se arrependa, para que você não tenha o e se, que às vezes não tem retorno, que às vezes não dá para consertar, né? Porque nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre tudo e que nos acontece, e às vezes a gente não faz o melhor de si e depois não tem tempo de fazer. Não é? Não vale a pena. Simplesmente faça o melhor que você puder. E é muito interessante que o Dom Miguel fala uma coisa que ela é difícil de a gente assumir, porque parece que ela não combina com o faça o melhor de si. Ele fala: você não está aqui para sacrificar sua alegria ou sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. É esse o equilíbrio tão difícil, né? De fazer o melhor de si, de ter consciência que o seu melhor não vai ser perfeito, mas que você precisa continuar progredindo, evoluindo, aprendendo, exercitando o seu melhor. Nas suas palavras, né? Nas suas avaliações e nas suas conclusões. É sempre um caminhar, é sempre a possibilidade de caminhar um pouco mais, dar um passo à frente, sabendo que às vezes você vai dar uns passos para trás, que é humano. Quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo e aos outros. Eu acho que eu falei isso em todos os 4 compromissos. Mas é preciso estar atento e aprender com seus erros. É preciso entender: foi mal, falei o que não devia, foi mal, baseei minha atitude numa conclusão que eu não tinha dados suficientes para tirar, foi mal, reagi, né, como se a pessoa tivesse feito aquilo contra mim e não tinha nada a ver. Era eu que estava sentindo aquilo, né? Aprenda com os seus erros. Aprender com os erros significa praticar, observar com honestidade os resultados e continuar a praticar e a aprender. Isso aumenta a sua consciência de si, o seu autoconhecimento, e é disso que nós estamos falando. Bom, mas eu falei também para vocês que o Dom Miguel tinha acrescentado, depois de um tempo, um 5º compromisso. Qual é o 5º compromisso? É
Seja cético, mas aprenda a escutar. Voltamos à conceituação. O que é ser cético? Nos dicionários, cético é o que não acredita, o descrente, o que duvida, aquele que considera impossível obter a certeza do conhecimento. Talvez você se pergunte, mas como vão ficar os relacionamentos, né, o trabalho, a vida, se você duvida de tudo e de todos? Não é esse nível de dúvida, né? Mas é você fazer as perguntas. Lembra que a gente falou lá no terceiro compromisso? Você fazer as perguntas certas e escutar as respostas. Porque nós muitas vezes fazemos as perguntas, até fazemos boas perguntas, mas não ouvimos as respostas. É o clássico: oi, fulano, tudo bem? Você pergunta, mas você não quer que a pessoa responda. Principalmente se não tiver tudo bem. Você quer ouvir de volta só um tudo bem. Né? Não, você não está perguntando para que a pessoa diga: não estou bem, estou passando por um momento muito difícil, que bom que você perguntou, eu preciso de ajuda. A gente pergunta por perguntar. Na maioria das vezes, a gente não quer ouvir a resposta, né? Então, o ser cético e aprender a escutar é um compromisso muito sério. Porque a proposta é: não acredite em tudo que você vê, escuta, sem parar para pensar. Mas, né, no caso de fazer perguntas, escute as respostas. Talvez, né, não acreditar em tudo, mas considerar que tudo que a gente percebe, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, passa por nós, por dentro de nós, pela nossa história, pelas nossas experiências. É aquilo que eu já falei nos outros compromissos, né? O mundo que você vê e que você pensa que é externo, na verdade, está dentro de você. Aquilo que você vê é uma projeção do que está dentro de você. Então, quando fala duvide, é um pouco isso, né? Seja cético, é um pouco isso. Acha naquilo ali que você está vendo, naquilo ali que você está ouvindo, acha o que tem de seu ali, antes de tirar uma conclusão sobre o outro. Até porque falar é falar-se, não é? Então, junto com isso, vem a segunda parte, né, do quinto compromisso, que é: mas aprenda a escutar. Escutar sem julgamento. Escutar sem precisar concordar ou discordar, bater lá um veredito de certo ou de errado. Escutar. Escutar. Dar ao outro o direito de se manifestar, mesmo que você não concorde. Mas quando você escuta e você sabe quem você é, você não tem necessidade absoluta de concordar ou discordar. Você pode ouvir, pode pensar a respeito e você pode ficar sabendo o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa quer e pode escolher se você pensa igual a ela ou não, se você vai corresponder ao que ela quer ou não. Isso faz a diferença entre agir e reagir. Eu falo muito isso no consultório, falo muito isso para os pais. A gente precisa aprender a agir mais que reagir. Reagir é responder à ação do outro. Então, reagir é estar em função, em relação, pelo menos, com a ação do outro. Agir é alguma coisa que sai de mim, do que eu penso, do que eu quero. E se eu agir sem pensar,
também vou ter que assumir as consequências, né? A gente age sem pensar, muitas vezes, mas aí tem que assumir as consequências. Então, quando você ouve e entende que pelo fato de ouvir, você não precisa tomar uma posição imediata de falar se está certo, se está errado, se você concorda ou discorda, mas você pode ouvir e como Nossa Senhora, né, a Bíblia fala muitas vezes e que ela guardava aquilo no seu coração, que ela meditava aquilo que acontecia, você pode fazer a mesma coisa, né? E nem precisa ser santo, pode ir treinando para fazer a mesma coisa. E aí você ter a liberdade de escolher se você pensa igual ou não, se você concorda ou não, mas às vezes você vai perceber que você não precisa se manifestar, você não precisa manifestar a sua concordância ou discordância, né? Que você pode só ouvir. E se você tiver que tomar uma atitude, que ela seja uma ação e não uma reação. Não é que não seja você fazer porque a outra pessoa. Porque também essa é uma forma muito fácil de sair da responsabilidade. A gente vê isso em crianças, a gente vê isso em adolescentes, mas a gente também vê isso em adultos, né? Mas foi o fulano que fez, né? Criança responde, foi ele que começou. Né? Gente, lá em casa nós somos 8, né? 8 filhos vivos. E aí era uma mesa enorme nas refeições e claro, gente, tinha briga, tinha confusão. E aí a gente falava assim com a minha mãe, mãe, o fulano tá olhando para mim. Aí ela falava, você sabe que ele tá olhando para você porque você também tá olhando para ele. Mas quando eu olhei, ele já estava olhando. Quer dizer, isso não tem fim. Se você vai reagindo, isso não tem fim. E infelizmente, como adultos, a gente ainda faz isso muitas vezes, que complica as nossas relações, complica a nossa comunicação de todos com todos. Maior furada, mas a gente ainda faz. Então é preciso que a gente se conheça o bastante para se propor novas maneiras de se comportar, novas maneiras de se relacionar. Quanto mais impecáveis nós somos com a nossa palavra, mais clara será a mensagem que comunicamos ao mundo. Podemos escutar, entender e não julgar, não levar para o pessoal, não tirar conclusões. Não se trata de ter razão ou não, de estar certo ou errado. Quando aprendemos a escutar, somos capazes de respeitar. Se respeitamos, somos impecáveis com a nossa palavra. Se somos impecáveis com as nossas palavras, não usamos delas para criar situações de confronto. A vida pode ser, deve ser, um esforço de cooperação, de construção coletiva, de um por todos, todos por um. É claro que vão aparecer problemas, mas se nós estamos treinados e treinando em ser impecáveis com as nossas palavras, em não tomar as palavras do outro ou as ações do outro como dirigidas contra nós, se nós estamos treinando para não tirar conclusões antes de fazer perguntas, e se nós estamos aprendendo a fazer as perguntas com a impecabilidade das palavras e a não julgar as respostas, estaremos fazendo o nosso melhor. E cada um de nós fazendo o seu melhor, é bem provável que a gente consiga fazer esse mundo melhor que a gente tanto diz que quer e que de fato está nas nossas mãos fazer ou não. Esse mundo melhor que a gente tanto diz que quer pode ser, se a gente escolher,
um dos nossos compromissos, ou talvez os nossos 5 compromissos, como nos ensina Dom Miguel Ruiz. Eu espero que a gente caminhe nessa direção. Sinceramente, espero.